Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje vamos continuar mais um caso clínico. Na realidade são dois casos de uma importante alteração de paralisia desconjugada do olhar horizontal. São dois casos clínicos de uma oftalmoplegia internuclear. Bom, vamos lá. Esse primeiro paciente é um paciente homem, tá, de 60 anos, que percebeu subitamente que quando ele olhava para a direita, ele apresentava uma visão dupla, tá? Uma diplopia. Quando você foi examinar, no exame da motilidade ocular extrínseca, você percebeu que na mirada lateral para a direita, quando ele olhava para o lado direito, o olho direito fazia a abdução normalmente. O olho direito abduzia normal. E o olho esquerdo não fazia a adução. Ou seja, quando você pedia para ele olhar para a direita, o olho direito ele abduzia e o olho esquerdo não fazia a adução, tá? Além disso, o que você percebeu no exame? Você percebeu que o olho que fazia a abdução, tá? Ele apresentava um nistagmo, tá? Movimento de fase rápida e fase lenta no olho que estava abduzindo, tá? E diante desses achados, que você percebeu que o olho esquerdo não aduzia, qual seria a estrutura lesionada para explicar esse achado do exame neurológico? Tá? Vamos seguir em frente e a gente vai explicar os dois casos exatamente. São dois casos de oftalmoplegia internuclear. Perceba, esse é o paciente em questão. Tá? Vamos ver aqui o que ele apresentava. Vamos lá. Você pede para ele olhar para a esquerda, ok. Olhava. Quando olha para a direita, percebam, vou botar mais uma vez. O olhar da mirada horizontal para a esquerda está ok. Olho esquerdo abduz, olho direito aduz. Mas na mirada à direita, você vai perceber que o olho direito ele faz a abdução. Vamos lá. Ele faz a abdução e apresenta um nistagmo, o olho direito. E o olho esquerdo, vamos ver o que acontece. O olho esquerdo, percebam, o olho esquerdo não faz a adução. O olho esquerdo tem uma paresia da adução, tá? Então percebam que essa paresia da adução do olho esquerdo é que é o X da questão. É onde que a gente vai encontrar exatamente o que a gente chama de oftalmoplegia internuclear e a gente vai entender direitinho o porquê desse nome e qual seria a estrutura lesionada para explicar essa alteração do exame neurológico. Percebam, esse é o paciente em questão da gente, tá? Onde a gente percebe que na mirada para a direita, o paciente apresenta abdução normal e apresenta um nistagmo, tá? Um nistagmo, que é esse movimento de fase rápida, fase lenta, horizontal neste caso. E o lado esquerdo tem uma paresia da adução. O olho esquerdo não aduz, tá? Então a gente chama esta alteração de oftalmoplegia internuclear, tá? Do lado esquerdo. O déficit da adução é o lado onde você diz que o paciente tem uma oftalmoplegia internuclear. Então, por quê? Esse paciente em questão da gente foi uma forma súbita, tá? De uma oftalmoplegia internuclear de causa vascular, onde a ressonância evidenciava no DWI, tá? Você via uma alteração da restrição à difusão, principalmente no tegmento contínuo bem medial. Esse aqui já é na transição da ponte, na parte rostral da ponte, tá? Já perto da transição do mesencéfalo. E o que a gente vai evidenciar, principalmente? Que na porção do tegmento contínuo, tá? Mais dorsal e mais medial, passa uma estrutura chamada de fascículo longitudinal medial. E esse paciente apresenta uma lesão exatamente no tegmento contínuo, tá? Dorsal bem medial, justamente na topografia do fascículo longitudinal medial. Olha outro caso também interessante, agora de uma OIN, uma oftalmoplegia internuclear, agora do lado direito. Tá? A gente vai explicar depois exatamente qual é o mecanismo fisiopatológico, neurológico que acontece
nessa OIN. Então esse paciente está mais ou menos também uns 60 anos, que percebeu agora, mudando, ele percebeu que tinha uma visão dupla quando ele olhava para o lado esquerdo, tá? E no seu exame, o que você percebeu? Na mirada lateral para a esquerda, o olho esquerdo fazia abdução normal, fazia abdução normalmente. Mas o olho direito, ele não aduzia, tá? Ele não fazia a adução do olho direito. O que você percebeu? Opa, paciente em questão aí vai ter uma oftalmoplegia internuclear à direita. Percebam que nos outros casos, aqui não está evidenciado no vídeo, mas na mirada vertical e nas outras miradas das 9 posições do olhar, eu não encontrei alterações. Só no olhar conjugado horizontal que a gente percebeu um déficit de adução. O primeiro caso foi uma OIN à esquerda e este caso aqui, uma OIN à direita. Este paciente também apresentou também um nistagmo ocular agora do olho esquerdo, tá? Do olho esquerdo. E a gente pergunta normalmente, qual seria a estrutura que estaria lesionada neste caso em questão? Vimos que o primeiro paciente apresentava uma OIN do lado esquerdo, tá? E agora esse paciente apresenta uma OIN do lado direito, tá? Então, o lado da OIN é o lado onde vai ter a lesão do fascículo longitudinal medial, tá bom? Então, vamos lá para esse caso em questão, tem um vídeo legal também. Esse paciente aqui, vamos ver o que ele apresenta. Mirada para a esquerda, percebam, vou botar novamente, percebam. Esse paciente aqui em questão, na mirada da esquerda, um nistagmo no olho esquerdo, tá? E na mirada da direita, percebam aqui que ele tem um déficit da adução do olho direito, tá? Paciente questão, um déficit da adução do olho direito. Vamos olhar novamente? Olha, que legal. Então vamos lá. Mirada para a esquerda, nistagmo do olho que abduz, o olho direito não aduz. O que esse paciente apresenta? Uma OIN à direita. Percebam que a convergência ela está preservada. É o final que eu peço para o paciente olhar para o seu nariz, para o nariz dele. Então percebam que a convergência está preservada. Então é uma paralisia desconjugada do olhar horizontal. Isso é uma OIN, gente. Toda vez que você vê um déficit de adução do olho, tá? E as outras miradas se mantêm preservada, mas a mirada horizontal tem uma paralisia desconjugada, a gente chama uma OIN, tá? Neste caso, sempre a dica, a OIN está do lado do déficit de adução do olho. E por que isso acontece? Agora vamos explicar aqui o motivo. Lembrando que o olhar conjugado é um movimento síncrono, tá? Onde um olho aduz e o outro olho abduz, tá? O olho que abduz e o olho que aduz, eles são conectados sincronicamente. E para que tenha essa sincronia, esse olhar conjugado do olhar horizontal, a gente tem uma estrutura que é um interneurônio, que faz a comunicação entre o núcleo do sexto, que é o núcleo do abducente, o núcleo do sexto, ele se comunica com o núcleo do terceiro. Lembra que o núcleo do sexto ele está localizado na ponte, tá? E o núcleo do terceiro está localizado no mesencéfalo, a nível do colículo superior, tá? Então, para que tenha essa comunicação síncrona do olhar horizontal, a gente tem uma comunicação entre o abducente e o oculomotor. Essa comunicação se faz pelo um feixe de fibras nervosas, tá? Que se comunica, que passa ali no tegmento dorsal do tronco, bem medial, que se chama fascículo longitudinal medial. Perceba que esse paciente aqui, essa ilustração aqui do Adams, tá? Explica exatamente como é que funciona essa fisiologia do olhar conjugado horizontal. Então aqui é o lado esquerdo, tá? E aqui é o lado direito. Perceba que o meu campo ocular frontal contralateral, ele emite um input, um influxo, tá? Uma transmissão nervosa, justamente para indicar que
núcleo do abducente do lado contralateral, por exemplo, aqui o lado esquerdo, olhe para a esquerda. Então, ativação por meio da formação paramediana pontina, tá? Formação paramediana reticular pontina, ela ativa o núcleo do abducente, tá? Para que ele ative o reto lateral. Então, ele vai fazer a abdução do olho esquerdo. E para que tenha a abdução do olho esquerdo e o olhar conjugado horizontal seja feito de forma síncrona, ele precisa de fazer uma ligação com o núcleo do terceiro. Essa ligação para o núcleo do oculomotor contralateral é feito pelo fascículo longitudinal medial. E o que acontece na OIN, gente? Na OIN, na oftalmoplegia internuclear, essa alteração do olhar conjugado não é ocasionada por lesão do nervo em si e nem lesão do núcleo em si, e sim ela é ocasionada por uma lesão do fascículo longitudinal medial. Ou seja, você corta a comunicação do sexto nervo com o terceiro nervo. E o que acontece? Um olho abduz normalmente devido à ativação ok do núcleo do abducente, porém, quando vai fazer a comunicação com o núcleo do oculomotor contralateral, que ativaria o reto medial, essa comunicação está cortada. Então, o que acontece? Um olho abduz normalmente e o outro olho não aduz devido à lesão do fascículo longitudinal medial. Essa é a explicação da OIN, gente. Uma lesão do fascículo longitudinal medial. E o que a gente viu? A gente viu aquele paciente, o segundo paciente em questão, ele não aduzia, ele tinha uma OIN, neste caso, à direita, tá? O paciente tinha uma OIN à direita, ele não fazia adução do olho direito. Quando você pedia para ele olhar para o lado esquerdo, o núcleo do abducente estava ativado, ok, porque ele não tem lesão no núcleo, então o reto lateral ele está ativado, então faz a abdução, porém, na adução do olho direito não vai dar certo. Por quê? Porque ele teve uma lesão também do fascículo longitudinal medial. Então, ele vai ter um déficit da adução. Isso é uma oftalmoplegia internuclear. Ou seja, ele tem uma paralisia do olhar desconjugado, tá? Do olhar horizontal de forma desconjugada, porque só é um olho que não está fazendo a adução, e é causado não por uma lesão do núcleo, não é causado por uma lesão do nervo, e sim de um fascículo que comunica dois núcleos, que comunica o núcleo do abducente com o núcleo do terceiro, tá? Por isso que se chama oftalmoplegia internuclear. Esse aqui é mais um esquemazinho bem legal. Esse aqui eu retirei do Martin, tá? Um livro de neuroanatomia, onde a gente vai ver que para ter alteração do olhar conjugado, alteração também da motilidade ocular, pode ter lesão em vários níveis. Pode ser uma lesão do nervo, pode ser uma lesão do núcleo ou a lesão do fascículo. Nesse caso em si, é uma oftalmoplegia internuclear, então é uma lesão ao nível do 3. Aqui. Essa lesão aqui é ao nível do fascículo longitudinal medial. E isso causa exatamente esse esquemazinho aqui, ó. Na tentativa do paciente olhar para a direita, a gente percebe que, devido à lesão do fascículo longitudinal medial, o paciente não faz a adução. Não tem adução, tá? Nesse caso aqui do olho esquerdo. E do olho direito, ele vai apresentar um nistagmo no final do olhar, tá? No final da mirada você vai ver um nistagmo, tá? Normalmente no olho que abduz. Essa é causada por oftalmoplegia internuclear. Depois a gente apresenta outras aulas para dizer exatamente as outras causas de paralisia do olhar conjugado. Nesse caso, a gente está tendo uma lesão do fascículo. Não é uma lesão do núcleo do abducente, não é uma lesão do nervo abducente, é uma lesão do fascículo longitudinal medial, o que gera a OIN, a oftalmoplegia interna. Tá? Resumindo aqui, galera, então quais são os pontos principais para a gente saber quando identificar o que é um OIN, tá? O que é uma oftalmoplegia internuclear? Nesse caso, a dica, lembrar sempre que a OIN está do lado da onde você vai ter a paresia da adução do olho. Então, se tem uma paresia ou uma paralisia da adução do olho, o lado que é
A OIN é o lado que tem um fascículo, onde está lesionado o fascículo longitudinal medial e é onde que você vai dizer que está o lado da OIN. Isso é conceitual, tá? A oftalmoplegia internuclear está do lado onde tem a paresia da adução. Ok, gente? E o que se percebe também? Na maioria dos casos, tá? Em geral, o olho que abduz, que é o outro lado, ele apresenta um nistagmo. Então, tem um nistagmo contralateral do olho que abduz. Então, você vai ter uma paresia da adução do lado que está o OIN e do olho que está abduzindo, que está normal, ele vai apresentar um nistagmo, tá? Um nistagmo contralateral. Alguns pacientes vão apresentar também um skew deviation. O que é? Um desalinhamento do olhar, onde o olho que está lesionado, normalmente ele está um pouco mais alto. É o que a gente chama de hipertrópico. Se você voltar no vídeo, você vai ver que o primeiro paciente em questão que tinha uma OIN à esquerda, ele tinha um skew deviation, ele tinha um desalinhamento do olhar, tá? Do lado esquerdo, o olho estava um pouquinho mais alto. Se você tracejar uma linha, tá? De uma pupila para outra, você vai perceber que tem um skew deviation. Então, pode acontecer também um skew deviation, onde o olho hipertrópico é o lado lesionado. E normalmente a OIN também ela preserva também a convergência, tá? A convergência do olhar normalmente é preservada, porque normalmente a convergência ocular está normalmente numa estrutura localizada no mesencéfalo, tá? Mais posterior, no tegmento do mesencéfalo mais posterior, tá? Por isso que está preservado. A OIN preserva também a convergência. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Um abraço.